Eu sou a Gil, esse é o Entre Elas e agora roda a vinheta. No sábado passado eu postei um stories onde eu coloquei uma foto de uma menina e coloquei minha ex e junto tinha um rapaz que é o meu melhor amigo, aí eu coloquei melhor ex e melhor amigo. Depois disso, eu comecei a receber muitas mensagens de pessoas que não estavam entendendo completamente nada, então eu acho que vocês têm direito de entender sim o que tá acontecendo, e é por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Ser um vídeo meu abrindo o coração pra vocês, eu espero que isso ajude vocês de alguma forma, porque foi um momento muito lindo que eu acabei de passar na minha vida, foi um passo muito grande que eu dei, e eu cresci muito como pessoa, e eu acho que se vocês levarem isso pra vida de vocês, talvez vocês consigam absorver algo muito bom disso. Acho que como deu pra perceber, eu voltei a falar com a minha ex. Calma, eu vou explicar. A iniciativa quem tomou fui eu mesma. Na quinta-feira de manhã eu acordei e pensei, eu acho que eu quero resolver isso, porque é algo que vem de muito tempo e não precisa ser assim, não precisa funcionar assim. Então foi uma decisão que eu tomei na quinta-feira de manhã. Logo na quinta-feira à tarde eu consegui o número dela. Eu não vou falar nome em respeito a ela e a namorada dela. Enfim, aí eu mandei uma mensagem pra ela pedindo se a gente podia conversar e na quinta-feira à noite eu fui na casa dela. Eu e ela terminamos em 2015, um pouco antes de eu começar a namorar a Diandra. Aproximadamente uns 8 meses depois que a gente terminou, ela, por vontade própria, me mandou uma mensagem dizendo que queria conversar comigo e ela foi na minha casa. A gente conversou, ela pediu desculpa sobre as coisas que ela fez, ela admitiu algumas coisas pra mim, pediu desculpa por tudo. Então, assim, nesse dia quando a gente conversou, era muita informação pra mim, eu fiquei sabendo de muitas coisas que eu não sabia. Então, aquele dia quando ela foi lá em casa, conversou comigo, eu mais ouvi do que falei. Eu simplesmente recebi ela de braços abertos, ela desabafou, a gente conversou por horas, foi maravilhoso, a gente resolveu muita coisa. E eu não tive vontade de falar muitas coisas, porque era muita informação que eu tava recebendo, minha cabeça tava processando tudo ainda. Então, naquele momento, eu não consegui falar nada pra ela, e eu imagino que tinha, sim, coisas que eu precisava ter dito aquela hora, só que no momento não me passou nada na cabeça, então eu só ouvi ela e não falei nada. E as duas acreditavam que isso ia ficar em paz, a nossa relação, sabe? Que a gente ia continuar se respeitando, mas infelizmente a gente tá falando de duas pessoas, dois seres humanos com sentimentos e emoções e reações diversas a várias situações da vida. Então, assim, começou a acontecer muitos problemas dos dois lados, muitas indiretas, muito leve trás. A gente postou vídeo, eu e a Diandra, a gente gravou vídeo contando a história de ex, que eu acabei falando algumas coisas dela e ela não gostou. Eu não tinha pedido autorização pra falar dela, mesmo que eu não tenha citado o nome dela. Eu realmente acredito que isso foi falta de respeito, sim, foi falta de ética. Talvez eu pudesse ter conversado com ela e falado, tudo bem se eu falar de ti, né? Então, porque os nossos amigos sabiam, os nossos amigos em comum, o pessoal aqui da nossa cidade, sabiam de que quem eu tava falando era ela, então isso afetou muito a vida dela. Eu acho que eu não fui justa quando eu fiz isso. Inclusive, esse vídeo em que eu conto as histórias tá no privado, respeito a esse momento, a esse passo que a gente deu agora. Então, eu respeito isso, o vídeo tá em privado. Se você assistiu, sabe que vídeo eu tô falando. Se você não assistiu, sinto muito, me perdoa, mas eu não vou botar o vídeo em público de volta. Vai ficar lá em privado e, assim, sinal de paz mesmo. Muitas dessas coisas que aconteceram foi por conta de imaturidade, infantilidade das duas, porque nenhuma das duas foi madura e nenhuma das reações que a gente teve uma com a outra. E nada disso foi pelo fato de a gente não ter superado uma outra. No ano passado, eu e a Diana, a gente se relacionou com algumas amizades que eram amigas em comum dela, da minha ex e da atual dela. Então, assim, elas visitavam a nossa casa, essas nossas amizades, visitavam a nossa casa, visitavam a casa delas, e isso proporcionou muito leve trás mentiroso. A gente ficava sabendo de coisas que eu fui descobrir na semana passada, que eram mentiras absurdas.
elas ficaram sabendo de coisas que eram mentiras nossas, então essa amizade que a gente teve foi um dos pontos principais, assim, um dos pilares principais que ocasionou tanta treta entre a gente, treta que não precisava, que era só uma conversa que ia resolver. Eu acho muito importante eu falar aqui pra vocês um dos motivos que me levou a falar com ela, porque foram muitos, mesmo que tenha sido uma decisão assim repentina, do nada. Aqui, a cidade que a gente mora é uma cidade pequena, as pessoas conhecem todo mundo, então todo mundo sabe quem é quem. E por conta disso a gente tem muitos amigos em comum. Então assim, além de envolver eu e a minha ex, que deveria envolver só nós duas, e além de envolver as nossas namoradas, que nem deveriam estar nesse rolo, começou a envolver as pessoas que a gente tem amizades em comum. Inclusive, pra eu conseguir falar com ela, eu precisei pegar o número do WhatsApp dela, porque não era mais o que eu tinha salvo no meu celular. Eu fui pegar o número dela com uma pessoa que eu tava tendo contato, tava conversando, tava tendo amizade, que era muito amiga delas, muito próxima delas, e essa pessoa, ela até temia muito, assim, de elas acharem ruim esse contato de nós duas, meu e dessa menina, pelo fato de medo delas acharem que essa menina tava escolhendo um lado, tava escolhendo o meu lado da Diandra e deixando elas de lado, sendo que na verdade a menina era imparcial, não tinha problema nenhum com essa história, mas porque ela é de fora. Com isso que essa menina tinha me dito, eu comecei a pensar que realmente toda história tem dois lados. Não é sempre um lado só que vai estar certo. Me fez eu pensar muito, assim, elas devem estar achando que ela tá escolhendo um lado. Mas peraí, qual é o lado certo? Quem tá certa nessa história? Quem tá errada? E não tem isso. A gente tá falando de duas pessoas completamente diferentes. Duas histórias diferentes, duas vivências de vida diferentes. Então, eu encaro a vida de um jeito e a minha ex encara a vida de outro jeito. Eu sinto as coisas de uma forma e ela de outra. Então, assim, o que às vezes talvez tenha sido terrível pra mim, do nosso término, do nosso relacionamento, ou pós-término, talvez não tenha sido tudo isso pra ela, vice-versa. Então, assim, são duas maneiras de enxergar a vida muito diferentes. Eu não posso julgar que meu lado tá certo sem abrir espaço, sem abrir as portas pra entender o lado dela. Então, assim, foi justamente isso que eu fui fazer na casa dela na quinta-feira. Eu fui entender os dois lados da história, sabe? Porque são pessoas diferentes, a gente não pode acreditar que é sempre a gente que tá certa. Então, assim, eu indo lá e conversando com ela, eu comecei a enxergar muitas coisas que eu de fato fiz, que tava muito errado. Eu fui lá de coração aberto, eu deixei todo o meu orgulho em casa, porque eu sou uma pessoa extremamente orgulhosa. E aquele dia eu consegui deixar tudo de lado, eu fui lá, conversei, perguntei pra ela tudo que eu fiz de mal, sabe? Eu falei as coisas que me incomodaram. Teve coisas que eram só mal entendidos, que eu achei que era uma coisa, ela achou que era outra, e ele começou a criar farpinhas, daí começou a dar faíscas que não precisavam, que gerou toda essa treta grande que teve. Eu falei que eu achava certo, que eu achava errado, falei o meu lado, o meu ponto de vista, ela falou dela, a gente entrou num consenso, e eu pedi desculpa por tudo que eu fiz, pedi desculpa por cada coisinha que eu fiz. Eu prometi pra ela e pra namorada dela que eu pretendo não repetir nada dessas coisas, não só com elas, mas com qualquer outra pessoa que venha acontecer isso. Não digo só de relacionamento, mas de amizades, família. A minha ex, na verdade, fez eu perceber que eu sou uma pessoa que gosto muito de uma treta. Eu realmente percebi que, cara, é verdade, que saco, eu gosto muito de uma treta. Isso é muito feio. Se em algum momento eu falei isso me sentindo orgulhosa de, nossa, eu adoro uma treta, eu peço desculpa porque isso é ridículo. Ridículo. Assim, eu caí na real quando a gente teve essa conversa. Muitas coisas que antes eu nunca tinha percebido, sabe? E até isso de eu gostar de briga e tal, eu conversei com amigos meus, com a minha mãe, e elas confirmaram pra mim, realmente, elas achavam isso, meus amigos achavam isso e nunca tinham dito isso pra mim. Então, alguma coisa tinha de errado sim, e talvez essa coisa de errado era eu que tava fazendo. Eu e ela, a gente namorou por 2 anos e 1 mês, eu acho. Então, assim, se durou tanto tempo, é porque alguma coisa certa, alguma coisa boa, a gente fez uma pra outra, senão não teria durado tudo isso. Então, mesmo que talvez tenham sido poucos momentos ou muitos, eu não sei, em algum momento a gente se fez bem e por isso a gente ficou junto. Então, assim, em respeito a isso,
eu decidi, esse foi um dos motivos, eu decidi querer ficar de boa com ela, porque eu aprendi muito com ela aprendeu muito comigo, então não tem por que a gente ficar nesse atrito o tempo todo, e também assim, tem toda aquele mito, aquela lenda de ex bom, ex morto, e não pode falar com ex, e cara, inclusive a maior intenção desse vídeo é acabar com isso. É muito ruim. A pessoa já te fez bem um dia. É muito ruim tu simplesmente começar a odiar a pessoa ou querer o mal dela. Nunca deseje mal pra ninguém. E eu já desejei muito mal pra ela. Eu já falei muito mal dela pra todos os meus amigos. Eu me arrependo demais disso. Eu já falei isso pra ela. Isso é terrível. Eu não... A partir de agora... É algo que eu tenho assim pra mim, eu não acho legal ficar falando mal de pessoas que tu teve relacionamentos no passado, seja namoro, família, amizade, é terrível. Claro que isso tudo serve para as pessoas que tiveram relacionamentos que não havia agressão, que eram relacionamentos seguros, porque se tu tem uma pessoa que tu teve uma relação e terminou assim num caos que te agredia fisicamente, psicologicamente, eu jamais vou incentivar você voltar a ter contato com uma pessoa assim, porque você vai estar colocando em risco a tua vida mesmo, a tua saúde mental, a tua saúde psicológica, a tua saúde física. Então isso eu de fato eu não incentivo, mas assim, numa situação como a minha, que não houve nada disso, eu não vejo problema, foi só um término conturbado mesmo para as duas, então eu não vejo por que não manter contato. Inclusive na nossa conversa que a gente teve, eu percebi como ela cresceu, como ela amadureceu, como a namorada dela é uma pessoa maravilhosa, evoluída, madura, as duas cresceram muito juntas, eu não sabia que ela era assim, ela tá muito mudada e graças a Deus é mudada pra melhor mesmo, então assim, é muito bom depois de um tempo a gente abrir as portas pra tentar entender e ver como a pessoa tá. Claro que para haver uma conversa saudável tem que haver consenso, maturidade, preparo de todas as partes. Eu tava completamente segura do que eu queria fazer, eu realmente queria conversar com ela, eu queria resolver isso com ela. A Diandra me apoiou muito, sem ciúmes, sem preocupação. Ela queria que isso se resolvesse também. A minha ex me recebeu de portas abertas, me recebeu super bem, nada de pedras na mão, nada de, sabe, assim, na defensiva, nada pra me atacar. E a namorada dela apoiou muito também, queria que isso se resolvesse logo, porque isso afetou muito o relacionamento das duas partes. Isso não precisava. Então, assim, isso é extremamente importante, porque se faltar uma pecinha dessa, uma pecinha de maturidade, ou se a Di tivesse cabreira, ou se a minha ex não quisesse me receber, ou se a namorada dela ficasse cabreira, não daria certo. Eu tenho 90% de certeza, 10% fica ali assim na sorte, né? Mas eu tenho, 99% de certeza que isso não daria certo, porque não seria sincero assim, de todas as partes, sabe? Então foi extremamente sincero. Tudo que eu sabia que eu tava falando lá, a Diandra concordava. Depois a namorada dela chegou, então conversou nós três. Foi lindo, todo mundo concordou, entrou num consenso. Claro que outro fato fundamental é que as duas estavam 100% superadas do nosso relacionamento. Eu já tô num relacionamento engatado com a Diandra há 2 anos e meio. Então a gente tá muito bem resolvida. Eu sei que é a Diandra que eu quero pra minha vida. Eu sei que ela e a namorada dela estão muito bem resolvidas. E eu sei disso porque a menina com quem eu peguei o número me confirmou isso, que elas estavam muito bem agora. Inclusive, ela ficou muito preocupada de eu ir falar com a minha ex, com medo de que isso afetasse de alguma forma o relacionamento das duas. Mas ela me confirmou de como elas estavam bem, de como elas se amam, de como elas se completam. Então eu sabia que não ia prejudicar em nada, eu tinha certeza disso. Uma coisa que eu confesso que eu me arrependo é de ter levado tanto tempo pra entender que não precisa disso, não precisa falar mal de uma pessoa que já te fez tão bem, não precisa ficar criando treta com uma pessoa que não tá te fazendo mais nada. Eu precisei de 2 anos pra entender isso. Ao mesmo tempo que eu me arrependo, eu entendo que foi o tempo necessário pra eu crescer, pra eu amadurecer e entender que não é assim que as coisas funcionam, não é assim que a vida funciona. Quanto menos pessoas a gente tiver em encrenca e mágoas na vida, mais leve a gente vai viver, mais evoluída a gente vai ficar
Então, assim, eu quero que vocês levem desse vídeo meu, abrindo meu coração, que, sério, foi completamente sincero. Vocês podem perceber que eu deixei muito meu orgulho de lado, não só em ir falar com ela, mas em expor isso aqui pra vocês, porque eu acho que vocês merecem uma satisfação, merecem até um conselho, e o conselho também é que evitem o máximo de encrenca que vocês puderem na vida de vocês. E se acabou acontecendo, espera passar um tempo, se a pessoa quiser vir conversar contigo, ouve o que a pessoa tem pra falar, porque assim, eu não sou a mesma Giovana que eu sou de 1 ano atrás. Eu não sou a mesma Giovana que eu sou de 1 semana atrás. Eu não sou a mesma Giovana de ontem. Então assim, a gente acorda uma pessoa e a gente vai dormir outra, não 100%, claro, porque é uma sequência de fatos, de acontecimentos na tua vida que vai fazer tu mudar, amadurecer, aprender com as coisas, enfim. Mas, pelo menos naquele dia que eu fui conversar com ela, eu vi que eu acordei uma Giovana completamente rancorosa, de guardar mágoas, de querer treta, de querer briga, e eu fui dormir uma Giovana muito mais leve. Eu lembro que eu fiquei quase até 2 horas da manhã falando pra Diandra que eu tava muito feliz, eu tava muito feliz, eu tava muito feliz. Eu repeti isso até a Diandra se cansar, mas eu realmente tava muito feliz, eu acho que era isso que eu precisava pra dar um passo, assim, na minha vida mesmo. Pra eu evoluir como pessoa, eu me sinto muito melhor. Naquele dia que eu conversei com elas, eu prometi pra elas que eu iria mudar, que eu seria uma pessoa muito melhor. Eu sei que elas vão se esforçar muito pra ser uma pessoa muito melhor também. Elas já são pessoas maravilhosas, inclusive um beijo pra vocês duas. Espero que vocês estejam assistindo esse vídeo. É com muito carinho que eu tô fazendo. E eu quero aproveitar também, é muito importante isso agora, eu vi que muitas pessoas foram nas redes sociais delas falar com elas, perguntar, você é ex da Gil? O que tá acontecendo? Aí foram encher muito o saco e eu queria pedir, não façam isso, porque assim, quem tem o canal é eu e a Diandra. Quem concorda com isso, quem concordou com isso de se expor a vida desse jeito, foi eu e a Diandra, elas não têm nada a ver com isso. Eu acho que vocês precisam respeitar muito a privacidade delas, tanto que é por isso que eu não tô falando o nome de ninguém aqui. Então, é um apelo que eu tô fazendo pra vocês. Por favor, não vão importunar a vida delas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, venham falar comigo no direct, não tem problema, eu converso com vocês. Podem ir falar se for pra falar coisas boas, se for pra desejar alguma coisa boa, eu agradeço, isso é muito legal. Claro, se vocês conseguirem descobrir quem é a pessoa, mas se for pra importunar, se for pra encher o saco, por favor, melhor nem ligar a internet, nem gastar o teu 3G com isso. A gente tem uma vibe muito parecida, nós 4, é algo muito bonito, a gente tem um pensamento de vida muito parecido, então eu acho que pode estar vindo uma amizade muito bonita daí e não tem problema nenhum, desde que as 4 partes estejam de acordo com isso, estejam bem com isso. E pelo menos de mim e da Diandra a gente tá maravilhosamente bem com isso, eu acredito que elas também. Ai, maravilhoso. Sabe, respirar mais aliviada assim é muito bom. Eu queria muito que vocês conseguissem fazer isso também, então, por favor, que vocês tenham levado alguma coisa desse vídeo com vocês. Eu acho que é isso. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever no canal. Esse vídeo compartilha com alguém. Talvez manda até pra sua ex, pro seu ex, por que não? É um vídeo de coração aberto. Tá bom? Eu acho que é isso. Um beijo e tchau!